A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um dia que a gente para ler a palavra do Senhor, refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas e crescer espiritualmente através do Espírito Santo. Vamos começar esse momento com oração? Senhor, obrigado por essa oportunidade de ler a Tua palavra, obrigado pela Sua revelação, abençoa para que nós possamos compreender, Senhor, para que o Senhor nos inspire e nos ensine através dessas palavras, para que elas tragam edificação e para que sedimentem, Senhor, a Tua fé em nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje. Nós continuamos lá em 2 Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 35 até o 36, 23. Nós estamos vendo sobre o rei Josias, um rei que foi bom para o Senhor, o rei que, ao reformar, ao organizar o templo, ele encontrou a lei do Senhor e se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu de como Judá tinha conduzido a sua relação com o Senhor até aquele momento. E diz o seguinte: então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e assim o cordeiro pascal foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor: coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora, dediquem seu tempo para servir ao Senhor seu Deus e a seu povo Israel. Apresentem-se para o serviço de acordo com as divisões de seus antepassados por famílias, conforme as instruções de Davi, rei de Israel, e de seu filho Salomão. Olha que interessante. Josias parecia ter certo tipo de sabedoria, porque aparentemente eles tinham alguma costume de levar a arca do Senhor de algum lado para o outro, não sei se eles guardavam em certo lugar, e ele falou assim, viu, parem de fazer isso, foquem o seu tempo, dediquem o seu tempo em servir ao Senhor. E às vezes na nossa vida nós fazemos a mesma coisa, nós temos às vezes alguns costumes, algumas religiosidades, ou talvez até alguns ensinamentos que nos foram passados e que nós fazemos às vezes sem pensar muito e às vezes a gente acaba perdendo de dedicar tempo para o Senhor porque nós estamos tão focados com coisas que podem ser dispensáveis. No caso, a Arca do Senhor não era dispensável, mas aparentemente a movimentação dela de um lado para o outro era. Ele falou: deixa a arca no templo do Senhor, onde ela tem que estar, e usem o seu tempo para dedicar ao Senhor, dediquem o seu tempo ao Senhor. E essa é uma mensagem para nós também, que a gente deixe as coisas que são menos relevantes para a gente dedicar verdadeiramente nosso tempo para o Senhor. E às vezes o que nós gastamos tempo são coisas que aparentemente são para o Senhor. Aqui eu não estou falando novamente, eu não estou falando que a arca do Senhor não era importante, era importante, ela representava a presença do Senhor, ela foi ordenada, com sua construção foi ordenada pelo próprio Senhor. Ela era tão importante que que tocou indevidamente nela acabou sendo morto por Deus. E pode ser que algumas coisas que nós temos na nossa vida, elas sejam coisas que são do Senhor, mas às vezes nós dedicamos o nosso tempo para essas coisas e tiramos tempo do Senhor. Aqui esse texto está dizendo, o importante é o Senhor, o importante é o nosso tempo com Deus. As outras coisas podem ser importantes também, mas se estiverem tomando nosso tempo de Deus, então pode ser um problema. Verso 5. Fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão, e ajudem as famílias das quais foram encarregadas quando elas trouxeram suas ofertas ao templo. Abatam os cordeiros pascais, consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés. Então Josias deu ao povo 30.000 cordeiros e cabritos para a oferta de Páscoa, além de 3.000 bois, todos do rebanho e do gado do rei. Os oficiais também deram contribuições voluntárias para o povo, para os sacerdotes e para os levitas.
Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois como ofertas de Páscoa. Os líderes dos levitas, Conanias e seus irmãos Semaías e Natanael, bem como Hassabias, Jeiel e Josabade, deram 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois aos levitas para as suas ofertas de Páscoa. Quando tudo estava pronto para a comemoração da Páscoa, os sacerdotes e os levitas tomaram seus lugares organizados de acordo com suas divisões, conforme o rei havia ordenado. Então os levitas abateram os cordeiros da Páscoa e apresentaram o sangue aos sacerdotes, que o aspergiram sobre o altar, enquanto os levitas preparavam os animais. Repartiram os holocaustos entre o povo de acordo com suas divisões, para que as famílias os oferecessem ao Senhor conforme prescrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os cordeiros da Páscoa como prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas e os levaram depressa ao povo. Em seguida, os levitas prepararam as ofertas de Páscoa para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão, pois os sacerdotes haviam ficado ocupados desde a manhã até a noite, oferecendo os holocaustos e as porções de gordura. Os levitas se encarregaram de todos os preparativos. Os músicos descendentes de Asaf estavam em seus lugares, segundo as ordens de Davi, Asaf, Emã e Jedutum, vidente do rei. Os guardas das portas não precisaram deixar seus postos, pois seus parentes, os levitas, também lhes prepararam as ofertas de Páscoa. Toda a cerimônia para a Páscoa do Senhor foi realizada naquele dia. Os holocaustos foram sacrificados no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Todos os israelitas presentes em Jerusalém celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos por 7 dias. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias, com todos os sacerdotes e os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: "O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus que está comigo, ou ele o destruirá." Josias, porém, não deu ouvido às palavras de Neco que ele havia falado a mando de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: "Tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido." Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu, e foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e, até hoje, os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte. Eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e seus atos de devoção, realizados de acordo com a lei do Senhor, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. O povo da terra proclamou Jeoacás, filho de Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 3 meses. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu de Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. O rei do Egito nomeou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois, Neco levou Jeoacás para o Egito como prisioneiro. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Jeoaquim com correntes de bronze. Depois levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e os colocou em seu palácio, na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, incluindo todas as coisas detestáveis que fez
e tudo o que foi achado contra ele estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses e 10 dias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião, também levou os tesouros do templo do Senhor. Nabucodonosor nomeou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus. Zedequias era um homem duro e teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente, o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então o rei trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá, que pertence ao povo dele. Volte para realizar essa tarefa, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. E agora nós vamos para 1 Coríntios. Então, ontem nós terminamos de ler a carta de Romanos e hoje nós começamos lendo a carta de 1 Coríntios, uma carta de Paulo destinada à igreja de Corinto. Corinto foi uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária e é uma igreja que enfrentava por diversos problemas. Depois que ele fundou a igreja começou a ter diversos problemas. Então a igreja enfrentava coisas como divisões e disputa entre líderes, imoralidade sexual, conflitos entre os irmãos, a confusão sobre casamento e sobre a liberdade cristã, desordem na ceia do Senhor. A gente tem um texto que a gente comumente lê na ceia do Senhor, de Paulo mostrando quais eram os problemas que esses cristãos estavam tendo ao celebrarem a ceia do Senhor. Eles estavam tendo problemas de mau uso dos dons espirituais e eles estavam tendo dúvidas também sobre a ressurreição. E Paulo escreve para mostrar que o evangelho ele tem que transformar não só aquilo em que a igreja acredita, mas também tem que mudar a maneira como que os cristãos vivem, como que eles adoram ao Senhor e como que eles se relacionam entre si. E é interessante porque dentro da igreja de Corinto eles começaram a ter alguns problemas com a igreja buscando prestígio, com problemas com pessoas que eram eloquentes e que acabavam desprezando o poder de Deus.
alguns problemas com poder, individualismo, superioridade espiritual. E Paulo ele responde todos esses problemas da igreja dizendo, pregando um Cristo crucificado, pregando Cristo como centro da fé cristã. Ele fala lá em 1 Coríntios 1:23, nós vamos ler, passar por ele, diz que nós pregamos Cristo crucificado, e esse é o embasamento de toda a nossa pregação. E nós vamos ler essa carta nos próximos dias. E ela começa assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhe falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja completa porque não faltava nenhum dom, todos os dons que o Espírito Santo poderia dar para os irmãos, eles em conjunto tinham todos esses dons. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e ele os convidou para ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês, ou seja, estava tendo divisões entre a igreja. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Isso é uma coisa importante para a igreja, ter o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo. Lembra que Apolo era aquele pregador famoso que Priscila e Áquila instruíram acerca de Jesus e que ele era um pregador que trouxe muitas conversões para o caminho do Senhor. Enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Então aqui ele já começa, ele dá um oi e já começa a falar os problemas que a igreja está tendo e que eles precisariam resolver, trazendo, lógico, o ensinamento de Cristo e do Espírito Santo para que a igreja pudesse ser edificada. Salmo 27, do 1 até o 6, Salmo de Davi. O Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. E por fim, Provérbios 20, do 20 ao 21. Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final.
E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que elas edifiquem a sua vida, que elas entrem no seu coração, na sua mente, e que você possa continuar meditando e sendo instruído pelo Senhor. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, que o teu Espírito continue falando aos nossos corações, que nós possamos continuar aprendendo, nos dê sabedoria, discernimento, disciplina, para que nós possamos continuar aprendendo mais a sua palavra, buscando mais o seu nome. Senhor, abençoa o nosso dia para que tudo que nós fizermos seja protegido, guardado e guiado por Ti, seja o nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres domésticos, nossos afazeres na rua, para que os Teus anjos estejam ao nosso redor nos guardando e protegendo. Abençoa para que nós tenhamos o pão nosso de cada dia, para que o Senhor sempre sustente as nossas necessidades, abra a porta de empregos. Senhor, abençoa aquele teu servo que talvez esteja angustiado, para que ele possa ver a provisão vindo da sua mão, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis, Senhor. Ajuda-nos a lutar contra o nosso pecado. Ajuda-nos a ver a tua salvação, o teu poder e a tua glória. Abençoa aqueles que estão doentes, para que eles possam se recuperar, aqueles que estão enfermos, seja onde for, seja uma doença na mente, seja uma doença no corpo, seja uma doença na alma, para que o Senhor possa trazer a recuperação e restauração, para que o seu povo possa estar sadio para pregar o teu nome, a tua verdade, servir-te de corpo e alma, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.